Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui mais uma manhã. Todas as manhãs, seu devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Rapidinho, no máximo 10 minutos. Então fica comigo até o final. Já curte, depois comenta e compartilha. Hein? Seguindo nosso texto, ontem nós falamos de Jesus curando o cego de nascença. Então, seguindo o texto, continua hoje no versículo 13 do capítulo 9 de João, que diz: Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram abertos os seus olhos. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, porque estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Eles responderam: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que fez ele a você? Como abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles os insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Amém. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E o cego, ele devolve a eles, né? Fala assim: vocês querem ser discípulos dele também? Por isso que querem me ouvir novamente, porque já me perguntaram uma vez, eu já respondi e não me deram ouvidos. E aí eles o insultaram dizendo: discípulo dele é você. Nós ouvimos o Moisés. Então, quando ele devolve a pergunta a eles, eles respondem, né, que seguem a Moisés, a quem Deus falava. E Deus falou a tantos outros profetas depois. É claro que Moisés é muito importante na história. Moisés subia ao monte, Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. Não estou tirando a importância de Moisés, mas eu estou comparando ele com Cristo. E quando compara-se qualquer coisa com Cristo, nada chega aos pés, né? Então, eles falam e é normal quando uma pessoa não quer enxergar a Jesus, agir dessa maneira. É como o cego disse: eu era cego, agora eu vejo, ele abriu meus olhos, e agora eu o conheço, e eu ouvi a ele. Então, existem muitas pessoas que enxergam, mas são cegos, pessoas que já tiveram contato com o Senhor, pessoas que já leram a sua palavra, pessoas que já
perceberam e receberam milagres dele na sua vida, mas continuam cegos, continuam achando que Jesus é aquele cara distante que foi para a cruz, pagou os pecados por nós, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e nunca mais apareceu. Não, Jesus não é esse cara. Jesus, ele está vivo e ele está aqui nesse lugar. Eu sei que ele está nessa sala aqui comigo e eu sei que ele já se manifestou a sua presença perto de mim em diversos lugares e tantas vezes. E muitas pessoas já passaram por isso, já tiveram experiências com ele, já receberam um toque sobrenatural do Senhor, já receberam milagres, já puderam reconhecê-lo lendo a sua palavra ou em oração e continuam cegos, acreditando que Jesus é distante. Não, Jesus é mais próximo do que a carne do meu osso. Ele não está mais distante de mim do que estará na glória, na eternidade. Ou seja, ele está tão presente quanto nós estaremos juntos na eternidade. E eu posso sentir que ele está nessa sala neste momento, enquanto eu falo dele. Eu posso sentir a sua presença. E nós não podemos continuar cegos sem reconhecer a Jesus. Pessoas que já viveram com ele, já tiveram experiências com ele, não o reconhecem como Senhor e Salvador, conheceram a sua divindade, já viveram inúmeras histórias, muitas coisas com ele e hoje não estão mais com ele. Esses são os verdadeiros cegos. Ele nos abre os olhos. E conheço cegos, inclusive cego de nascença, que conhecem muito bem a Jesus. Conhecem muito. E é engraçado que um cego em questão de nascença, ele fala, não tem problema, não enxergar agora. Que eu sei que quando eu for para a eternidade com ele, eu enxergarei. E o que eu preciso enxergar é ele. Não tem nada nessa terra que eu possa vislumbrar mais do que a próprio Jesus. Não há nada que nós possamos ver aqui que seja melhor, maior ou mais prazeroso do que o que nós veremos na glória, na eternidade com ele. Então, nós temos que parar de buscar, correr atrás de coisas que são para essa vida, que tem prazo de validade, que tem um prazo determinado, que tem um fim. E nós temos que nos preocupar com aquele que é o início e o fim, o alfa e o ômega, o criador de tudo, o autor e consumador da vida, o nosso Jesus, porque ele é. Então, nós temos que deixar de sermos cegos e buscar reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E é aí que os nossos olhos são abertos e nós podemos ver a glória dele, assim como Jacó viu os anjos do céu subindo e descendo e pôde travar uma batalha com o próprio Jesus. Ali em Gênesis, agora eu não vou lembrar o capítulo, mas ele estava ali. E então, o pior cego é aquele que não quer reconhecer a Jesus e continuará cego por toda a eternidade. E quando ele abrir os olhos na eternidade, perceberá que não estará com o Senhor onde não há dor, mas estará num lugar onde vai cheirar a enxofre e tem ranger de dentes e sofrimento. Então, abrir os olhos e reconhecer o Senhor nos traz, nos leva
a eternidade e a esperança de estarmos com Ele. Amém? Então, abra os seus olhos para Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.